A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs do Seminário Caseiro. Tudo bem com vocês? Chegamos no nosso quarto mês de palestras, de estudo dessa matéria tão importante para todos nós cristãos que amamos a palavra de Deus, a interpretação bíblica. Mês passado começamos o estudo nos gêneros literários das Escrituras. Se você não viu, tem 2 vídeos sobre a interpretação das epístolas. Neste mês trataremos de um dos gêneros literários mais difíceis e até mesmo controversos quando o assunto é a interpretação bíblica, especialmente quando tratamos dos escritos do Antigo Testamento. É a literatura profética. Para isso, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. Eu vou fazer 2 vídeos, esse primeiro sobre uma introdução à literatura profética, o segundo com alguns princípios para nós interpretarmos as proclamações proféticas. E um terceiro vídeo será feito pelo nosso irmão Ricardo Simon, que vai trazer exemplos mais práticos de como a gente pode pegar alguns princípios, algumas diretrizes para a interpretação desses textos e ver na prática como isso funciona, como a gente chega ao sentido que o texto tinha na época que foi escrito, o sentido que tinha para o povo que leu pela primeira vez e a nossa famosa ponte entre os 2 mundos que já falamos algumas vezes, tirando do mundo antigo, do antigo Israel e chegando no nosso mundo contemporâneo. O que esses textos têm para falar às nossas vidas hoje? Então, convidamos vocês a ficarem conosco nesse estudo. Para essa introdução, vamos tentar trazer uma visão panorâmica desse que é o gênero literário que encontramos em maior quantidade na Bíblia quando pensamos em livros individuais. Nós temos 16 livros de profetas, livros que foram escritos ao longo de 300 anos, aproximadamente entre 460 e 760 a.C. 4 deles são conhecidos como profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os outros 12 são conhecidos como profetas menores, que são aqueles 12 livros finais do Antigo Testamento. Vale aqui já lembrar que eles não são conhecidos como maiores ou menores por causa da sua importância, mas sim por causa de sua extensão. Os profetas maiores são os mais longos, os menores os mais curtos. O antigo judaísmo agrupava esses 12 livros em um único livro que foi chamado de o livro dos 12 profetas, ou apenas os 12. Esse livro do antigo judaísmo, que contém os 12 profetas menores, é um livro de extrema importância histórica, especialmente para nós cristãos evangélicos que seguimos a preciosa doutrina da salvação somente pela fé, doutrina recuperada na Reforma Protestante. Foi a partir do pequeno livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que o apóstolo Paulo pôde trazer a base da doutrina exposta em seus livros e especificada em Romanos 1:17 e Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. Veja a importância dos livros proféticos, a importância até mesmo do pequeno livro de Abacuque para a nova aliança, a importância para nós cristãos. Agora nós podemos perguntar: quem eram esses profetas? Ou até mesmo ampliar a questão: o que é um profeta no contexto do Antigo Testamento? Bem, o profeta, ele era um porta-voz de Deus.
Ele falava no lugar de Deus ao povo, respondendo à chamada divina. Inclusive, o termo hebraico mais usado para designar um profeta, que é Navi, é um termo derivado de um verbo semítico que significa chamar. Os livros proféticos são o registro das falas desses porta-vozes chamados por Deus para falarem ao povo no lugar de Deus. E esse ponto seguinte é muito interessante, porque de quais formas essas profecias foram registradas? De que formas Deus falou através desses profetas nesses registros literários? Ao estudarmos os livros proféticos, nós podemos ver escritos utilizando tanto prosa quanto poesia. Nós temos os habituais escritos em prosa, que é aquele escrito onde é que o texto segue a expressão natural da fala. É aquela expressão como nós nos comunicamos, sem uma métrica para se obedecer, sem ritmos regulares, sem se utilizar de versos, que são características da poesia. Nós temos esse escrito que é o habitual nas escrituras, o escrito em prosa. Mas nós também temos, na literatura profética, poesia. Nós podemos chamar de prosa poética a forma como muitas das profecias foram escritas. Ela é um pouco diferente da prosa coloquial, aquela que parte da linguagem comum, porque ela é mais estilizada. Ela tem aquelas divisões regulares e tem uma característica bem comum na poesia hebraica, que são os paralelismos. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor essa questão. Isaías 44 e 22. Veja a palavra do profeta Isaías. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Transgressões, névoa. Pecados, nuvem. Você percebe o paralelismo? É a beleza da poesia hebraica. Paralelismo unindo as duas partes da profecia. Isso não é algo muito comum para nós. A linguagem profética se comunicar com poesia não soa estranho, porque na nossa época a poesia está muito ligada ao abstrato, à subjetividade do poeta. O texto escrito em os poemas, né? O texto escrito em poesia, muitas vezes é um texto que se mostra de difícil compreensão. Mas na literatura antiga, na cultura do antigo Israel, a profecia era usada de outras formas, era enxergada de outras formas. Nós vemos poesia sendo usada como um meio de aprendizagem. Um conteúdo que fosse muito importante ou mesmo difícil de ser lembrado, poderia ser melhor memorizado se fosse expresso em forma poética. Em uma época em que ler e escrever não eram habilidades tão comuns, Deus falou através de seus profetas, muitas vezes em forma de poesia. Bem, já falamos aqui de modo introdutório sobre os livros proféticos, já vimos, embora superficialmente, o que era um profeta no Antigo Testamento, mas agora nos surge uma terceira questão que também é importante para o nosso estudo. Como podemos entender a função da atividade profética em Israel? Essa questão é importante porque nós costumamos pensar em profetas, em profecias hoje em dia, muitas vezes com um olhar mais de igreja, de um povo da nova aliança, pós Atos dos Apóstolos, um povo
que têm dons, como o dom de profetizar, que Paulo expõe nas suas cartas. Nós pensamos a partir das profecias de Ágabo, o profeta Ágabo, como o livro de Atos nos relata. Nós pensamos em profecias como previsões do futuro. A função primária dos profetas no antigo Israel era um pouco diferente. Para aqueles profetas, a função primordial da sua atuação no ministério era agirem como mediadores para que se cumprisse a aliança. A lei era uma aliança entre o Senhor e seu povo. Além dos estatutos que deveriam ser guardados, ela também descrevia as bênçãos que o povo receberia se guardasse a lei e as punições, as maldições que receberia se não guardasse. Veja que na história de Israel, Deus deu não somente a lei, mas Deus também reforçou a lei. E é aí que entraram os profetas. Através da atuação desses profetas, Deus anunciou a aplicação da sua lei, tanto negativa quanto positiva, para que o povo pudesse compreender tanto as maldições quanto as bênçãos que se seguiriam pelas ações do Senhor. Aqui vemos então que o que lemos nos livros proféticos não são meramente percepções ou falas a respeito da palavra de Deus por parte de alguns profetas. O que lemos é a palavra de Deus conforme o próprio Deus queria que o profeta a apresentasse. É por isso que vemos seguidamente falas proféticas, oráculos, sendo entregues em primeira pessoa. Nós vemos o uso do eu, do me, como se fosse Deus falando mesmo, porque era uma fala de Deus. Por isso que muitas vezes essa fala vinha acompanhada de anúncios como assim diz o Senhor, ou então diz o Senhor. A mensagem não era dos profetas. Eles não eram autônomos ou independentes. A mensagem era de Deus. Uma outra questão que vale ressaltar no nosso estudo de interpretação da literatura profética do Antigo Testamento. Se os profetas desse período da história de Israel, como vimos, atuavam como mediadores entre Deus e o povo para cumprimento da aliança, o cerne de suas mensagens não era original. Nós não temos novos conceitos sendo apresentados nos livros proféticos. A base da mensagem profética estava na lei. Ela é uma espécie de nova palavra, uma palavra reformulada, reestruturada, mas da mesma mensagem. A mensagem que Deus já havia apresentado em Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio. A partir disso, você já pode procurar observar em suas leituras dos livros proféticos um padrão. Há um padrão que seguidamente se repete nesses livros. Em primeiro lugar, há uma identificação ou do pecado de Israel, ou do amor de Deus por seu povo. E em seguida temos uma predição da maldição ou da bênção que se seguiria de acordo com as circunstâncias. E tudo isso sobre a base da lei. E agora, você vai perguntar, mas e no caso das profecias messiânicas, que eram profecias preditivas falando do Messias? Elas não eram novas? Não. Elas também são desenvolvimentos de um conceito que não era nenhuma novidade no judaísmo. Não foram os profetas que apresentaram ao povo de Israel o conceito de Messias. A promessa de um profeta semelhante a Moisés, como vemos em Deuteronômio 18 a 18, já era conhecida daquele povo.
o texto de Deuteronômio, é um entre outros trechos anteriores à literatura profética que já traziam esse conceito de Messias, como o próprio Jesus pôde testificar, por exemplo, em Lucas 24 e 44. Nesse texto, Jesus fala do cumprimento de tudo o que dele estava escrito. Escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em João 1,45, nós ouvimos mais um testemunho do Novo Testamento. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Os profetas não trouxeram novos conceitos. Sua base doutrinária era a lei. Vamos pensar um pouco agora sobre forma. Dentro desse gênero literário que é a literatura profética, nós encontramos também subgêneros de profecias. Nós podemos dividir as profecias em categorias de acordo com as suas particularidades. Nós temos subgêneros, por exemplo, anúncios de juízo, são falas que o profeta transmitia, oráculos do Senhor, aquela fala que trazia uma mensagem dura de julgamento. Nós temos falas que anunciavam salvação, chamados oráculos de salvação, trazendo uma esperança ao povo. Temos também relatos instrutivos, mensagens que visavam o ensino. E temos também uma quarta categoria onde nós poderíamos colocar outros subgêneros variados que aparecem nessa literatura, como relatos de visões, sonhos, hinos proféticos, orações proféticas e até mesmo cartas proféticas. Mas, de um modo geral, no nosso trabalho de interpretação de uma profecia na literatura do Antigo Testamento, é importante que nós tenhamos em mente, a princípio, apenas dois tipos de proclamação profética. Vamos pensar, a princípio, em duas formas como os profetas proclamavam a sua mensagem, que era a mensagem de Deus. A primeira é a transmissão profética. A segunda, predição profética. Na transmissão profética, nós temos mensagens proferidas para o público tratando na sua própria época, ou no máximo uma mensagem de um futuro iminente, um futuro que estava próximo a acontecer. Essas mensagens eram anúncios, por isso transmissão profética, eram anúncios que o profeta fazia em nome de Deus, trazendo falas de juízo, falas de advertência. Essa é a transmissão profética, o primeiro tipo de proclamação de um profeta na literatura do Antigo Testamento. O segundo tipo de proclamação profética que nós precisamos conhecer e atentar nas nossas leituras para entender melhor esses escritos é a predição profética. Esse é fácil de entender, né? O profeta antecipava acontecimentos de maneira preditiva. Eram previsões sobre o futuro. E a partir daqui nós já podemos pensar em alguns princípios para a interpretação desses textos proféticos do Antigo Testamento, tomando por base essas duas formas de proclamação profética. Mas isso nós vamos fazer só no próximo vídeo. Eu espero que você continue com a gente nesse estudo, que siga acompanhando o trabalho do Seminário Caseiro, que é um trabalho muito simples, um trabalho caseiro mesmo, como diz o nome, mas é um trabalho feito com muito carinho e dedicação para que todos nós
juntos possamos entender a cada dia mais sobre a palavra do Senhor. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe.